Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Momento esse em que nós nos reunimos com um propósito: fazer um encontro com o nosso Criador, erguer um altar de adoração a Deus, meditar na Palavra de Deus, com a presença do Seu Santo Espírito, para assim tirarmos lições surpreendentes, lições maravilhosas, lições que nos conduzirão para a salvação. Eu convido você a ficar comigo durante esse momento com Deus até o fim, para assim nós não termos simplesmente um momento, mas termos uma experiência na presença de Deus. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre pontos em comum. O que é que a gente pode fazer com os pontos em comum? Será que a gente consegue tirar alguma coisa desse tema? Fique comigo até o fim. Mas antes de nós meditarmos na palavra de Deus, eu quero convidar você a fechar seus olhos, para assim nós fazermos a nossa oração, clamarmos a presença do Espírito Santo, para Ele nos ensinar, nos revelar, nos apresentar qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Tá bom? Vamos orar então? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, que estás nos céus, como é bom mais uma vez estar diante de Ti, nessa ocasião tão especial, onde nós passamos alguns minutinhos na Tua presença, meditando na Tua palavra, Te conhecendo de forma mais profunda e mais íntima. Esse é o nosso desejo, Pai, por isso nós ansiamos em passar toda a eternidade ao Teu lado. Mas enquanto esse dia não chega, que nós possamos estar aqui, buscando cada vez mais a Tua presença. Queremos clamar a presença do Teu Santo Espírito, para que Ele nos dê entendimento, sabedoria, discernimento, para saber o certo e o errado, o bem e o mal, para assim andarmos na trilha que conduz ao céu. Essa é a nossa oração, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Como já foi mencionado, o tema de hoje é pontos em comum. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí no livro do Evangelho de João. Evangelho de João, nós vamos ler aí o capítulo 1, o versículo vai ser o 14, que diz assim, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando a gente medita na palavra de Deus, a gente nota que desde o princípio, Deus sempre vem buscando formas e maneiras de se aproximar à sua criatura após o pecado. Quando o primeiro casal pecou, Deus sabia que eles tinham pecado. E mesmo assim, foi até ao encontro deles, buscando por eles. Onde é que o primeiro casal estava? Escondido, tentando fugir da presença de Deus, mas Deus mesmo assim chamou por eles e foi até eles. Quando a nação de Israel saiu do Egito, Deus falou com Moisés e disse: Moisés, eu quero ficar perto de vocês. Eu quero estar no meio de vocês. Construa para mim um santuário, para que eu possa habitar. Se a gente olha o contexto bíblico, lá você vai perceber que o tabernáculo, o santuário de Deus, ficava exatamente no centro, porque Deus queria estar literalmente no meio do povo dele. E aí, quando a gente vai para os evangelhos no Novo Testamento, nós nos deparamos com essa realidade linda. Cristo se fazendo um de nós, homem, carne, tendo a natureza humana, para assim estar cada vez mais próximo de nós. Sabe por quê? Porque ele desejava e deseja ter pontos em comum comigo e com você. Que coisa linda e maravilhosa. Uma coisa interessante que eu achei interessante na meditação de hoje é que eu e você temos pontos em comuns com várias pessoas. Talvez você tenha pontos em comuns com outras pessoas porque vocês moram na mesma cidade, estudaram na mesma escola, talvez tenham a mesma idade, os mesmos hobbies, trabalham no mesmo emprego, coisas que de certo modo aproximam eu e você de outras pessoas, pontos em comum. É bem verdade que uma das formas que a gente tem de se aproximar das pessoas é por meio dos pontos em comuns. E assim a gente tem uma íntima comunicação, uma comunicação mais ajustada e adequada com essas pessoas.
Você sabia, por exemplo, que a palavra comunicação deriva da palavra comum? Pois é, a palavra comunicação deriva da palavra comum. Ou seja, para nós termos uma boa comunicação com a outra pessoa, é preciso que eu e você tenham pontos em comum com ela, para que assim a gente possa se identificar e ela possa se identificar com a gente. E assim nós nos alinharmos na comunicação, poder ser mais fácil a aproximação. Quando a gente olha para Jesus, ele aproveitava esses pontos em comuns para fazer algo muito importante e que fica até de lição para mim e para você. Sabe o que é que ele fazia com os pontos em comum? Ele aproveitava os pontos em comum para apresentar a boa nova do Evangelho, a saber, a salvação. A gente pode ver alguns desses incidentes e episódios da vida dele, como por exemplo no dia que ele conversou com a mulher samaritana. Sabe qual era o ponto em comum? Os dois estavam com sede. Pararam ali no poço de Jacó. A mulher estava ali tirando água para saciar a sua sede. E ele chega e diz: olha, me dá de beber, me dá água para matar a minha sede. E naquela ocasião se iniciou uma comunicação, um diálogo por meio de algo em comum que os dois estavam vivenciando no momento. Naquele contexto, a mulher saiu dali não somente com a sede saciada, mas saiu dali com a plena certeza da salvação. E isso foi tão surpreendente que ela acabou atraindo outras pessoas, procurando pontos em comuns com outras pessoas. Sabe qual foi o ponto em comum que ela teve com as outras pessoas que ela chamou? Todas elas queriam a salvação. E por ela também ter sede de salvação, por ela ter encontrado a salvação, ela pôde ter a oportunidade de se comunicar de maneira em que atraísse as outras pessoas. Em outra ocasião, na vida de Jesus, ele estava pendurado numa cruz. E ali ele manteve uma comunicação com um ladrão. Sabe qual era o ponto em comum entre eles dois? A cruz. Ambos estavam crucificados. E por meio daquela comunicação, por meio daquele diálogo, aquele ladrão, que tinha sido ladrão até aquele dia, alcançou a salvação. A meditação de hoje quer chamar a nossa atenção para algo muito simples e que muitas vezes eu e você deixamos passar. Com certeza eu e você temos pontos em comuns com várias pessoas. A pergunta que fica, e serve até para a nossa reflexão, é: o que a gente tem feito com os pontos em comuns que temos com as pessoas? Percebe que muitas vezes a gente deixa passar a oportunidade de trazer bênção e alegria para a vida de outras pessoas? Jesus aproveitava os pontos em comuns que ele tinha com as outras pessoas para abençoar essas pessoas, para trazer paz, alegria. Olha, é interessante a gente refletir sobre esse tema porque nós temos que procurar pontos em comuns bons, não pontos em comuns ruins. Ah, eu gosto de mentir, a outra pessoa também é mentirosa. Não, esse tipo de ponto em comum não é legal. A gente precisa procurar os pontos em comuns que são bons e agradáveis a Deus, para assim a nossa comunicação fluir da maneira também que agrada a Deus. Os pontos em comuns que Deus não se interessa, eu e você devemos deixar de lado, para que não seja mais comum, tá certo? E aí a gente vai procurar os pontos em comuns que agradam a Deus. Chegamos a mais um fim do nosso momento com Deus. Que o Papai do Céu possa dar sabedoria para mim e para você, para que a gente possa, durante esse dia, perceber quais são os pontos em comuns que nós temos com as pessoas que, no dia de hoje, a gente vai se encontrar. Para que, quando a gente perceber, a gente possa aproveitar a ocasião e a oportunidade para abençoar a vida da pessoa, apresentando, quem sabe, as boas novas da salvação. Tantos estão por aí procurando por isso, sem saber onde encontrar. E eu e você sabemos onde ela se encontra e onde ela está. Ela está na palavra de Deus, ela está em Jesus Cristo. Tá certo? Quero convidar você a fechar seus olhos para nós orarmos e assim darmos prosseguimento às outras coisas do dia. Bem verdade que talvez você esteja até já agoniado aí para cumprir alguma demanda, alguma tarefa. Mas calma, espera nós orar. E aí a gente vai para as atividades, tá bom?
Então, sem muita delonga, vamos orar. Ore comigo, feche seus olhos, oremos. Senhor Deus que estás nos céus, obrigado, Pai, porque o Senhor se interessa por nós de maneira extraordinária. E nós percebemos o quão isso é maravilhoso a ponto de nos atrair a fazer e imitar o Senhor. Da mesma forma que o Senhor buscou pontos em comuns com as pessoas a qual o Senhor esteve, nós também queremos andar nesses passos e procurar pontos em comuns que agradam a Ti, pontos em comuns que servirão para abençoar essas pessoas. Nos dá sabedoria, Pai, nos dá inteligência, nos dá sensibilidade, para que a gente possa estar sensível a todos os meios e tipos de comunicação, para que assim nós possamos ser instrumentos de salvação para a Tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. É muito bom ter um momento com Deus com você. Que nós possamos continuar nessa jornada, dia após dia. Não deixa de fazer um momento com Deus. Vem sempre fazer um momento com Deus. Se não pôde fazer aqui, mas não deixa de fazer em outro meio, em outro momento. Procura a Deus. A Bíblia diz, me busquem enquanto se pode achar. Invoquem o meu nome. Quando vocês me procurarem, vocês irão me encontrar. Deus quer ter momento com você. E Ele está bem acessível, está bem fácil. Não precisa muito esforço. Basta eu e você colocarmos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Tá certo? Bom, nosso encontro está marcado para amanhã. Amanhã, de novo, tem momento com Deus, tá? Não se atrasa, não vai fazer outra coisa. Vem junto comigo ter um momento com o nosso Deus. Tá certo? Eu te vejo amanhã. Tchau, tchau.